Olá pessoal, mais um exemplo sobre a equação da circunferência. Exemplo 2. Determine a equação da circunferência com centro no ponto A, 1 e menos 2, e que passa pelo ponto P, 2 e 3. Pois é, em um vídeo anterior eu expliquei que para construir uma circunferência, uma pessoa precisa de duas informações. Ela precisa do raio da circunferência e precisa também do centro da circunferência. Mas não é apenas para desenhar a circunferência que essas duas informações são necessárias. Se a gente quer escrever a equação da circunferência tanto na forma geral quanto na reduzida, a gente precisa da informação do raio dessa circunferência. E nós não temos isso na questão. Então, a gente vai ter que correr atrás primeiro do raio, para depois poder escrever a equação da circunferência. Como a gente vai encontrar o comprimento do raio? Pensou? Pois é, se você pensou em distância entre pontos, você está certo. A gente vai ter que utilizar aqui distância entre pontos, entre os pontos A e P. Até porque a distância entre A e P é justamente o raio da circunferência. Tá certo? Então vamos montar. Montando a expressão, a gente sabe que distância entre pontos é a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então teremos distância entre P e A igual a raiz quadrada de... Vamos lá. Vamos escolher um dos pontos para começar a escrever a fórmula. Você pode começar por A ou pode começar por P. Eu optei por escrever primeiro P. Tá certo? Então vamos lá. X do P é 2. O y do A é 1. 2 menos 1 ao quadrado. Mais y do ponto P, 3. Está aqui, ó. Y do ponto A, menos 2. Aí aqui, atenção. Note que a fórmula é uma subtração. O y0 é negativo. Esse y0 eu estou admitindo o valor dele como y no ponto A, que também é negativo. Então, menos por menos vai dar mais. Cuidado, viu? Se você errar um sinal nessa fase da equação, você vai errar toda a equação. Muito cuidado, viu? Sinais são o principal fator de erro dentro desses assuntos de geometria analítica. Prosseguindo. A distância entre os pontos P e A vai ser igual a 2 menos 1 é 1 ao quadrado, mais 3 mais 2, 5, que ao quadrado vira 25. Prosseguindo, distância entre P e A será igual a raiz quadrada de 26. Esse é o valor do raio. Com o valor do raio, a gente vai agora pegar a fórmula da equação da circunferência na forma reduzida e vai escrever essa equação. Então, montando já a equação da circunferência. Viu? Para montar, você tem dois pontos aqui, P e A. Então, tenha atenção para não confundir. E em vez de usar o ponto A aqui, certo? Dentro da equação, você usar o ponto P. Viu? Tenha muito cuidado com isso. Você precisa do centro da circunferência, olha, e do raio, tá? Então, o ponto P a gente usou para quê? Para achar o raio. Mas descarta agora o ponto P, viu? Para escrever a equação da circunferência, eu preciso do centro da circunferência e do raio. Então, eu escrevo x menos 1 ao quadrado, olha, 1 elevado ao quadrado, mais y, menos por menos vai dar mais 2 elevado ao quadrado, igual a raiz quadrada de 26 elevado ao quadrado. Prosseguindo, a gente nota que o expoente vai cancelar o radical, certo? O expoente 2 cancela a raiz quadrada, então sobra x mais 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 26. Chegamos na equação na forma reduzida. Se a questão pedir a você a equação na forma geral, você vai ter que desenvolver esses dois produtos notáveis e encontrar a equação geral. Então, você vai ter, desenvolvendo, x menos 1 ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mais y mais 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, igual a 26. Então, organizando a equação, teremos x ao quadrado, 2 vezes x vezes 1 é 2x, negativo, mais 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, 2 vezes 2 é 4y, certo? 2 ao quadrado é 4, positivo, 26 vem para o primeiro membro, negativo, e aí nós chegamos na solução. X ao quadrado e y ao quadrado a gente junta,
certo? Juntamos também menos 2x com mais 4y. E os termos que restam, os termos independentes, 1 mais 4 menos 26, a gente soma. 1 mais 4, 5, 5 menos 26, menos 21 igual a zero. E aí, encontramos a equação na sua forma geral.